Boa tarde, está começando o Contexto. Eu sou a Maria Mariana, obrigada pela sua companhia. Daqui até às 3 da tarde a gente vai pegar as principais notícias do dia e trazer o contexto para você entender o que está acontecendo no mundo, no país e, claro, aqui na nossa região. Então, hoje teremos entrevista com o João Carlos Rabelo, vamos falar de política, cultura, fita, temos também notícias do mundo, o que está acontecendo no mundo. Um terremoto atingiu a Venezuela, vamos atualizar como está tudo por lá. Vamos de música e já o giro de notícias. Voltamos, 2h17 agora, está começando o bloco em que a gente fica muito bem informado. Vamos saber o que aconteceu até agora, nessa quarta-feira. Você lembra daquele rombo bilionário nas lojas americanas que veio à tona e deixou muita gente se perguntando como uma empresa daquele tamanho podia esconder uma dívida maior ainda? Pois bem, a história ganhou um novo capítulo hoje. A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação que investiga a fraude contábil nas lojas. E o que mais chamou a atenção nessa etapa é que a investigação não ficou restrita. A Polícia Federal cumpriu mandados contra pessoas ligadas ao grupo controlador da empresa e contra executivos de alguns dos maiores bancos privados do país, como Itaú, Bradesco e Santander. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, que pode chegar a 54 bilhões de reais. Mas o que a polícia quer saber? A suspeita é que durante anos as contas da empresa tenham sido manipuladas para esconder o tamanho real das dívidas e passar ao mercado a impressão de que a situação financeira era muito melhor do que o que realmente era. Agora, os investigadores querem entender se houve participação ou colaboração de outras pessoas na manutenção desse esquema. Mudando de assunto, vamos atualizar um assunto triste agora. Muita gente vem acompanhando desde as primeiras horas do dia. Subiu para 170 o número de mortos, depois dos 2 terremotos que atingiram a Venezuela. Além das vítimas, centenas de pessoas ficaram feridas e as equipes de resgate continuam trabalhando. Infelizmente, esse número ainda pode aumentar. Os tremores também foram sentidos em áreas do norte do Brasil. A mobilização internacional já começou, então Brasil, México, Estados Unidos, China, Catar e outros países ofereceram ajuda humanitária e equipes de resgate. O presidente Lula informou que determinou ao Itamaraty uma avaliação da situação para definir como o Brasil pode prestar essa assistência. E antes do intervalo, vamos falar de política? Um vídeo publicado por Michele Bolsonaro movimentou os bastidores da direita, hein? Ela fez críticas ao senador Flávio Bolsonaro. Flávio respondeu, negou ter humilhado Michele e pediu desculpas. Quando isso acontece dentro da principal família política da direita, a discussão deixa de ser apenas familiar, né, gente? Ela passa a ser de interesse de todo mundo. Será que esse episódio é só um desentendimento ou revela uma disputa por espaço de olho em 2026? É sobre isso que daqui a pouco a gente conversa com o João Carlos Rabelo. Segura aí. Vamos lá receber agora o nosso entrevistado do dia, João Carlos Rabelo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, nosso primeiro entrevistado aqui no Contexto. Boa tarde. Rapaz, que responsabilidade ser o primeiro entrevistado. Ainda acho que eu vou jogar essa audiência no chão. Entendeu? Não vai não. Se a gente tiver uma audiência como a Fita tem, eu já vou estar, olha, bem bonita, hein? Puxa vida. Não é? Então vamos lá, João, mas antes da gente falar de coisa boa, falar de Fita, vamos falar do que aconteceu aí antes de ir para o intervalo. Eu falei sobre o vídeo da Michele, um vídeo que ela postou ontem nas redes sociais, um vídeo de quase meia hora, mas que muita gente parou para assistir. O que você achou? Bom, eu achei que essa é a cara dos Bolsonaro, né? É uma família querendo tomar conta, ou já tomou conta do país, né, da presidência da República. Entendeu? Não é assim que um país deve ser tocado, né? São lideranças, são pessoas que compõem um partido político ou um grupamento político que tem ideias, tem projetos e tal. O que se tem ali é uma briga familiar toda querendo poder, né? Exatamente. Lembrando, João, que inclusive essas informações que a Michele trouxe sobre aliança, sobre
racha entre o partido. Isso aconteceu lá no final de dezembro, mas ela só gravou esse vídeo agora. Então seria realmente um desabafo por algo que aconteceu lá atrás ou uma estratégia política de fazer isso logo agora? Não, na verdade, o que eu acho é o seguinte: Michele quer ser presidente do Brasil, de qualquer maneira. Ela pensava em, esse ano, ser vice do governador de São Paulo, Tarcísio. Mas aí o Tarcísio foi inviabilizado, ele virou candidato à reeleição para governador de São Paulo. Mas ela queria ser vice, para depois virar presidente. Mas, como não conseguiu, o que a Michele quer, na verdade, é inviabilizar a candidatura do Flávio, ela ser candidata a senadora agora, e, em 1930, ela ser a candidata a presidente da República. É isso que está na cabeça dela. Michele não é boba, entendeu? Michele já entrou para essa família com os casos, tudo de casos pensados, entendeu? Ela quer o poder, né? Além de poder, dinheiro também, porque ela não é boba, ela não é à toa que ela chama Micheque, o apelido dela, porque ela esteve envolvida nas rachadinhas de distribuição de dinheiro e tal. Há muito tempo que quem conhece os bastidores da política de Brasília sabe, entendeu, quem é Michele Bolsonaro, né? Então agora, depois desse vídeo, você falou que muita gente já sabe quem é a Michele. Não, muita gente da política, né? Política, porque política. As pessoas comuns não sabem. As mulheres e os evangélicos têm um encantamento pela Michele, né? Michele, ela seduz as pessoas, né, com aquela postura dela religiosa, que na verdade nunca foi, né, mas ela vende isso bem vendido, e então ajudou muito o Bolsonaro pai, entendendo, de se eleger, entendendo, tendo influência nesse segmento evangélico. Então, e também no voto feminino, né? Porque o Bolsonaro pai é um grosso com as mulheres, entendeu? É um misógino, e ela serviu para suavizar, entendeu, essa postura do Jair Bolsonaro. Mas agora o projeto de poder é dela, e o Flávio veio atrapalhar o projeto de poder dela. Então, como a candidatura do Flávio está fazendo água, desde o caso do filme Dark Horse, que pegou 61 milhões do Daniel Vocaro, que é o presidente do Banco Master. 61 milhões, gente, dá para fazer uns 4, 5 filmes sobre a vida esse dinheiro não é só para fazer o filme, né? Porque dos últimos 20 anos, os 15 ganhadores do Oscar de melhor filme custaram menos que 60 milhões, custaram 20 milhões, custaram 30 milhões, entendeu? Então isso é um caso de desvio de dinheiro, claro, entendeu? João Carlos, você está falando essas coisas, você não tem medo aí de ser processado? Processa, estou cagando para isso, entendendo? É verdade, entendendo? Que a gente só fala a verdade. Não estou nem aí, entendendo? Para isso, entendendo? Aí as pessoas diziam, mas por que você fala assim? Eu estou com 73 anos, entendendo? Estrada longa no jornalismo político, e não vou ficar aqui cheio de dedos para falar as coisas. É exatamente assim que é. Tá certo, é por isso que eu estou ouvindo quietinha, porque eu tenho menos da metade dessa trajetória, né? Não posso sair falando besteira ainda, não. Que menos da metade, você tem 20% da minha trajetória, então, eu tenho 54 anos de jornalismo, entendendo? Eu não sou boa em matemática, foi por isso que eu escolhi a comunicação. Você tem 10 anos. Assim, fazer o quê? Você entendeu o que eu quis dizer. Agora me fala, João. O que você acha que vai acontecer, então, depois desse vídeo? Vai morrer depois que passar esse bafafá, vai morrer, vai ser abafado, ou isso realmente vai trazer alguma mudança? Eu acho o seguinte. Pro cenário. Os outros candidatos da direita
porque o melhor dos mundos para a Michelle seria ela ser vice do Caiado. Mas acho que isso, o Flávio não vai permitir que isso aconteça. E o Flávio, entendeu, vai continuar candidato, né? E com o apoio do Bolsonaro. Eu não duvido nada que nessa altura do campeonato, entendendo, o Jair Bolsonaro assim, numa coisa extrema, entendendo, passe a morar em casas separadas, entendendo? Não duvido. Essas coisas, entendeu, são muito loucas nessa família, entendendo? Família doida. O Jair Bolsonaro já casou 3 vezes, fora os outros ameaças e as amantes que ele teve. Então, tem 3 casamentos. Filho desses 3 casamentos, né? Enfim, então ele separar mais uma vez, para ele não é nada demais. Não é nada demais, né? Então, eu acho que o Flávio vai insistir na candidatura, vai sangrando, entendeu? E o caminho está realmente limpo, entendeu? Para mais uma vitória do Lula, né? Tá é o certo. candidato dos meus sonhos? Não é, entendeu? Mas é o que tem aí. É ele que tem. E agora, olha, João, vou adiantar 2 minutinhos aqui do nosso break. Pode isso, produção? Adiantar aqui 2 minutinhos, porque a gente também quer o teu olhar para o cenário da política regional. A gente tem nomes aí nessa eleição que está chegando e a gente vai debater sobre isso. Então, vou adiantar esse break para a gente ter um tempinho a mais, porque eu também quero falar de fita. Então, vamos lá. Voltamos agora, 2h29. João, então você trouxe aí o seu olhar sobre a política nacional para a gente. Agora eu queria um recorte aqui da nossa região, mais especificamente de Angra dos Reis. A gente sabe que tem nomes da política aqui da nossa cidade que vão concorrer aí a deputado federal, deputado estadual. Então, o que você traz para a gente? Como é que você avalia hoje as opções que a população da Costa Verde tem para eleger alguém que represente a nossa região? Olha só, toda eleição aparece um monte de nomes, candidatos a deputado estadual. Vereador sempre tem um vereador que é candidato a alguma coisa. Deputado federal, deputado estadual. E todos eles são um fracasso. Tem uma votação pífia no final. Na última eleição, teve um candidato a deputado estadual, teve 7 mil votos, não pagou nada, né? O outro foi candidato a deputado federal, teve 5 mil votos. Né? Então, o que nós temos hoje mesmo de candidaturas que eu acho que tem algum peso e que tem uma tradição política na cidade, é o Fernando Jordão, candidato a deputado federal, já foi eleito 2 vezes deputado federal, 4 vezes prefeito. Não será de nenhuma surpresa se ele for eleito agora. E ele tem uma representatividade política, e toda vez que foi deputado, trouxe recursos para cá, ele tem uma bagagem. A Célia Jordão é uma das melhores deputadas que o Estado do Rio de Janeiro tem na Assembleia Legislativa. Isso não é dito por mim, não. É dito pelos próprios deputados estaduais de outros partidos, né, da esquerda e da direita, que respeitam a Célia como uma pessoa, como uma política que estuda todos os projetos que ela faz profundamente e que apresenta leis, mais de 100 leis ela aprovou, entendendo, leis consistentes, como a que organiza todo o setor da economia chamada economia azul, economia do mar. Sim. que engloba petróleo e gás, que engloba construção naval, pesca, o próprio turismo. Ela fez uma legislação avançadíssima
que o Estado do Rio de Janeiro, com todas essas estruturas econômicas importantes, diferenciadas do restante do Brasil, como a construção naval e o petróleo, até hoje o Estado do Rio de Janeiro não tinha se debruçado para organizar esse setor. Ela fez, com o aplauso de todos os deputados, aprovado por unanimidade esse projeto, que ela passou 2 anos trabalhando na construção desse projeto, e já sancionado pelo governo do Estado e está em vigor. Agora entrar um governador que trabalhe, né, que não faça só politicagem, como Cláudio Castro, que só fazia politicagem, e que entre, que faça, pegue essa lei e implemente essa lei, faça essa lei funcionar, em cada um dos setores. Eu acho que, se o Eduardo Paes é um profissional de gestão, se ele for eleito, que provavelmente será, já dadas as pesquisas que está dizendo que ele ganha no primeiro turno, esse projeto será implementado e será muito bom para o Estado do Rio de Janeiro. Porque, para quem não está acompanhando, o Eduardo está apoiando tanto a Célia quanto o Fernando aqui na região. São as pessoas de ligação dele na região Costa Verde. São as lideranças políticas. E aí, com certeza, esse projeto será implementado. Mas, agora, ainda em relação à Célia, o que os deputados, colegas dela, os políticos de modo geral, falam dela é o seguinte: é uma pessoa honestíssima. O próprio Garotinho, o ex-governador Garotinho, que esculhamba Deus de todo mundo, chama a Assembleia Legislativa de ladrão, todo mundo é ladrão naquela Assembleia Legislativa. Aí um dia perguntaram a ele, recentemente perguntaram a ele, se não tinha ninguém honesto na Assembleia Legislativa. Ele levou um certo susto com a pergunta, né? Se ele não estava esperando a pergunta, ele pensou e disse: tem uma pessoa honesta, Célia Jordão. Então a Célia tem essa aura. É uma pessoa competente, uma pessoa que tem um projeto de coisa, é preparada para o cargo, né? E ainda, além de tudo, uma coisa que é uma condição básica para qualquer ser humano, em qualquer atividade, mas na política isso é uma preciosidade, uma raridade, ela é honestíssima. Então, eu acho que é o que... Agora, tem outras pessoas, então... tem um o que o eleitor tem que ficar, então, ligado? Já que você falou, tem outras pessoas. Você falou a sua opinião, Fernando, a Célia, o que você acha de cada um, tem o histórico dele já, então não é só o achismo do João, né? Muito do que a população pode acompanhar, tem o histórico, mas aí o eleitor que ainda está na dúvida, qual é o teu conselho? O que esse eleitor tem que fazer para chegar em outubro e votar consciente? Olha só, primeiro tem uma frase antiga, diga-me com quem és, com quem andas, que eu te direi quem és, né? Então é o seguinte, aí tem um deputado estadual, aliás, serão vários candidatos a deputados estaduais, né, todos ligados a políticos corruptos para deputado federal. É incrível, entendeu? Eu fiquei olhando, mapeando os candidatos a deputado estadual, todos estão sendo financiados, porque ninguém é candidato sem um financiamento, então os caras têm um financiamento de um deputado federal ladrão. Né? E ladrão também não, porque a gente acha que é ladrão. Não, né? já tem um monte de na coisa mídia, aí carregando está na mídia, costas. Está respondendo processo, está não sei o quê, coisa e tal, enfim. A gente está falando de casos que estão já sendo na justiça, já os caras, né, levando chumbo grosso. Alguns deles podem até não chegar até a eleição, né? Porque a justiça pode caçá-los antes da eleição. É isso, muita coisa pode acontecer, mas em resumo é isso. O eleitor tem que ficar muito atento, pesquisar
antes de ir lá na urna Sim. e depositar seu voto. E a outra coisa é preciso olhar, entendendo o que esse cara está defendendo mesmo. O que é que ele diz que ele vai fazer? Qual é o projeto que esse cara tem? Né? Eu vejo tem um candidato, por exemplo, que só é colado. Vou falar isso aqui porque está colado no saco dos Bolsonaro. Né? É um puxa-saco. Uhum. Ele não tem projeto nenhum. Zero. Nem projeto, nem histórico. Aí fica realmente nem difícil. nem histórico. Não, tem um histórico, entendendo? Ele já foi citado várias vezes, entendendo que desviou dinheiro, ele está envolvido no desvio de dinheiro da reforma de escolas da rede estadual de ensino. Né? Em obras superfaturadas e sem licitação. Já tem um deputado estadual preso por causa disso. Né? Se seguir direitinho o fio da meada, não pode dar boa coisa. Então, isso é complicado. Então, é preciso ver. O eleitor precisa olhar isso. Agora, o eleitor vai olhar? Não sei. Entendeu? Porque eu olho que eu sou um profissional de jornalismo na política. Mas tem gente que não gosta do tapinha nas costas, acha bonito falar Deus, pátria, família e liberdade, entendendo? Acha essas coisas assim, entendendo? Enfim. Bom, a nossa parte a gente já fez, já está fazendo aqui, João, é dar esse bizu aí para o eleitor ficar ligado, né? E agora, vamos mudar de assunto? Eu queria falar só uma coisa que você falou aí no primeiro bloco, aí, que é a questão da Venezuela. Uhum. Os Estados Unidos fez uma intervenção lá, tomou o petróleo da Venezuela. Os Estados Unidos tem que ajudar a reconstruir aquela Venezuela. Tem que ser o primeiro vai passar a conta para o Brasil? Não é? Vai passar a conta para a Colômbia? Passar a conta para quem? Ele tem que fazer. Ele tem. É quase que, se a gente for puxar esse assunto, aí a gente não consegue falar da fita, não. Mas a gente, num recorte regional aqui, a gente pode até falar, dar o exemplo dos royalties, né? Uhum. Se ele foi lá, explorou, na hora que deu... Não, ele diz que ele governa Então, é ele que tem que estar lá. Ele governa a coisa, só deixa a mulher lá fingindo que é presidente, mas quem governa é ele. Vai lá, meu filho, vai lá tomar conta. Quero ver agora se ele vai fazer alguma coisa lá. Eu fico olhando pro Trump, o Trump é um maluco, né, cara? Puxa vida, tá aqui, pariu. Esse cara devia estar na camisa de força. Eu vou ter que estudar, colocar João Carlos Rabelo aqui, ó, para comentar as notícias, porque foi uma observação muito pertinente que aconteceu lá no primeiro bloco. Uhum. Então, João, agora vamos falar de fita? Vai ter fita ou não vai ter fita em 2026? Vai ter fita em 2026, vai ser vai ter uma mudança aí, ter uma mudança. Não, é o seguinte, como o Teatro Municipal está em obras, né, a gente só vai ter na tenda. Entendi. Né? Então, mas terão os grandes espetáculos na tenda, atendendo todos os dias, durante 17 dias, como então, todos os anos. Então, o período está mantido. São 17 dias. São 17 já tem espetáculo escolhido? Como é que funciona essa curadoria, Rapaz, tem João? uma briga para vir para cá, entendendo, enorme. E tem umas peças que eu estou tentando trazer e estamos dependendo da agenda de cada um. Né? Então, mas assim, tem um monte de gente querendo vir, né? Tem comédias sensacionais, né? E tem musicais. Eu estou tentando trazer o Djavan, que é um espetáculo maravilhoso. E a régua, tem que lembrar que a régua está lá em cima, né, João? Porque no ano passado o espetáculo da Rita Lee deixou aquela tenda, todo mundo que foi saiu de lá elogiando, sem arrependimentos. Foi um espetáculo que esgotou muito rápido, que as pessoas ficaram loucas para conseguir ingresso, e quem conseguiu não se arrependeu de ter ido. E agora, eu acho que o Djavan, se a gente conseguir trazer, estamos dependendo que é um espetáculo maior do que Rita Lee, né? Aí estamos dependendo de uma negociação com um patrocinador para conseguir fechar. E os espetáculos custam caro. Não é porque eles querem cobrar caro. Eles querem vir, entendeu? Eles têm um custo na mobilização de um grupo de pessoas enorme, entendeu? Cenários, figurinos. É um grupo enorme, entendeu? Então tem um custo. Um custo mínimo, entendeu? Para eles pagar o custo deles. Né? Então, tem gente que
se bobear, entendeu? Ele vem até no prejuízo, porque eles querem vir para a fita, eles amam a fita. Mas não cabe a nós impor prejuízo, entendendo, a um espetáculo. Mas a gente vai tentar trazer o Djavan, entendeu? Trazer a Débora Falabella com um espetáculo maravilhoso, assim, emocionante, que ela está dependendo da agenda dela, que ela vai fazer a continuação da Avenida Brasil na TV Globo. Está passando agora, né? Está passando, estão reprisando e vão fazer a continuação. E aí vai depender da agenda dela de gravação da TV Globo. Então tem várias coisas que a gente, para fechar isso, mas eu espero que até o mês que vem a gente já tenha fechado essa agenda e coloque os ingressos à venda. Que coisa boa, então. Até porque a gente quer ver, por exemplo, na Rita Lee, a gente não teve tempo para fazer isso, a gente quer ver se abre a segunda sessão dos espetáculos mais disputados. Né? Se tivesse tido Rita Lee uma segunda sessão, com certeza também seria de ingressos esgotados. Seria de ingressos esgotados. E a gente em pé até. Quem conseguiu ficou no cantinho espremidinho, mas assistiu. Não, mas foi imprensa. Quem ficou em pé foi a imprensa, que não tinha lugar para sentar, entendendo? E eles ficaram lá que todo mundo que compra ingresso fica sentadinho. Tem que sentar, exatamente. João, mais uma curiosidade. Que você assiste todas essas peças antes? Tem alguma que você só assiste aqui na fita, traz porque estão dizendo que está muito boa ou não? Você vai lá e assiste cada uma? Uns 80% eu assisto. Tá? Às vezes tem alguma peça de São Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre, que eu não tenho oportunidade de assistir, mas tem um monte de gente que eu confio muito bem, plenamente, e que me diz que essa peça é boa, não sei o que. Daí eu confio na experiência desses meus amigos que fazem crítica de teatro, jornalistas, pessoal, atores, atrizes e tal. E tem peças que você não erra. Né? Eu estou tentando trazer já faz alguns anos, mas se eu trouxer ai, meu Deus do céu, eu sou péssimo para nome, tenho Alzheimer desde criancinha, né? Eu não lembro o nome. O Antônio Fagundes. Se eu trouxer uma peça do Antônio Fagundes, eu preciso assistir. Sim. Ele não faz coisa ruim. É verdade. Ele só faz coisas que funcionam, que é boa. Então, agora, uma das coisas que ele, ao negociar uma peça do Antônio Fagundes, eu tenho que pedir a ele um pouquinho de paciência, porque se marca para começar às 19 horas, ele começa às 19 horas e ninguém mais entra depois das 19 horas. Eita, então tem que ter um pouquinho de paciência, conversar com o público da fita. Ele tem até alguns... Se o prefeito for, então, pedir para o prefeito não atrasar. Da última vez foi ele que atrasou, hein? Porque ele tem até vários processos na justiça de pessoas que chegaram atrasadas 5 minutos, 3 minutos e não entraram porque ele manda fechar. Meu Deus. Então as pessoas precisam saber disso. Tem que saber. A gente divulga aqui, fica tranquilo. Quando estiver perto da fita, quando a fita estiver chegando, a gente volta, dá o aviso. Mas, gente, olha só, a fita dá um trabalho danado, é uma coisa, entendeu? É difícil conseguir patrocinador. Porque os ingressos, o valor dos ingressos, é muito barato. Ele não paga, porque uma peça, aqui no máximo, aqui custa R$100. A peça da Rita Lee, os ingressos mais caros custaram R$100. Mas uma boa parte pagou R$5 na peça. Onde vai pagar R$5? Agora, essa peça está em cartaz em São Paulo. Quanto? R$400. Olha só. Né? E quem paga essa diferença? É o patrocinador. Então, conseguir um patrocínio para qualquer coisa, né? Para você fazer um evento de ano novo, para você fazer a fita. Programa de rádio. Ou um programa de rádio que arrasta, coisa e tal, precisa de patrocinador. Precisa, é claro. Né? Isso não é fácil. Não é fácil. O negativo está olhando ali para mim, entendendo? Ele sabe que ele é um captador de anúncios, de patrocínio, entendeu? Ele sabe que é duro, entendeu? É um trabalho que faz a gente suar o dia inteiro. Então,
é difícil conseguir esses patrocínios. Esse é o principal problema. Se hoje eu for atravessar aqui a Praia do Anil, entendendo? E um caminhão desgovernado passar por cima de mim, eu tenho um monte de gente que toca a fita sem problema. Só falta uma área que eu não consegui substituir. A área de captação de patrocínio. Aí, Paulo, sua chance, Paulo, viu? Já entrega o currículo ali quando acabar o programa. É uma área muito difícil, porque não é um patrocínio de R$5.000, de R$3.000, é um patrocínio de 1 milhão. Entendeu? Porque vou dar um exemplo aqui, a Flip, em Paraty. A Flip em Paraty, ela custa 3 dias de Flip, hein? 3 dias de Flip. 3 dias. A gente está comparando com 17 de fita. Então, 3 dias de Flip custa 14 milhões. Tá? É muito dinheiro. Fita, 17 dias, custa em torno de 4,5 milhões. O que eu consigo fazer por um preço muito baixo. Não tem superfaturamento, não tem nada. Entendeu? Tem o custo. O custo. De você fazer um evento desse tamanho. Tem um custo. Né? Então, e 4,5 milhões, consegui 4,5 milhões, meu Deus do céu, eu gostaria muito de ganhar 4,5 milhões por ano, me tinha no meu bolso, entendendo? E assim, é uma maravilha, entendendo? 4 milhões e meio seria 400 mil por mês de... Imagina. Imagina, entendendo? Que eu tenho isso no meu bolso. Seria maravilhoso. Não tenho 5% disso, entendeu? Não. Não é negativo. Vamos trabalhar isso aí, viu? Ele veio me dar uma entrevista, já vai sair, já criei oportunidades. Uma profissional completa. João, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui no Contexto. Não, primeiro, é muito bom estar aqui na Rasca, que é um lugar de amigos, né? Desde sempre, né? Adorei a marca aqui, Gostou? Contexto. Está aprovado? Aprovadíssima essa marca Contexto, entendeu? O Walter que fez. O Walter é um craque. Aí, bom, a gente encheu a bola do Paulo, fala do Walter também. O Walter é um craque, né? E está com você, entendendo? Que é sempre bom estar com você. É uma pessoa inteligente, informada, né? E que sabe comandar como ninguém em dentro da comunicação de qualquer jeito. Então, olha, parabéns. Parabéns à Rasca por estar com você aqui. Então, não tinha como começar melhor, com elogios de João Carlos Rabelo, porque quem conhece, olha, sabe que é um crítico de primeira também. Então, se me elogiou... Duríssimo. Se me elogiou é porque é verdade, tá, gente? Não é porque tá puxando saco, não. Os meus amigos, colegas de trabalho, sempre dizem assim, você é muito duro, senão é porque eu quero as coisas bem, eu quero as coisas boas, entendeu? Que sai tudo direito, né? Tem que ser assim. Então, vamos fazer um último intervalo. Na volta, a gente passeia ainda um pouquinho pelas notícias aqui da nossa região. Vamos lá, tem muita coisa acontecendo em Angra, às vezes a gente nem fica sabendo, então vou fazer um bate-bola aqui com vocês para vocês ficarem bem informados. Olha só, já vou começar falando com você que vai participar da Corrida da Copa. Começou hoje a retirada dos kits no estádio municipal. Ela acontece hoje e amanhã, das 9 da manhã às 5 da tarde, e no sábado até às 2 da tarde. Aí não esquece não, para retirar o kit é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível. CRAS Marítimo, quem mora na Ilha Grande estava esperando a ação do CRAS de hoje. Atenção, o atendimento na Vila do Abraão foi cancelado por causa da previsão de mau tempo. Assim que uma nova data for divulgada, a gente te avisa aqui no Contexto. Sabe quando a gente reclama que falta isso, falta aquilo, que o dinheiro público poderia ser investido em outra coisa? Pois bem, olha só, esse é justamente esse o momento de dizer isso para a Prefeitura. Está aberta a consulta pública para revisão do plano plurianual. Traduzindo, é o planejamento do município para os próximos anos. A consulta é online e qualquer morador pode participar até o dia 13 de julho. E deixa eu terminar lembrando de um assunto importante. Se você recebeu convocação da unidade de saúde para atualizar a carteira de vacinação, não deixa para depois, tá? A campanha está contemplando vacinas como sarampo, febre amarela, gripe e HPV.
Vacina é uma daquelas coisas que a gente só lembra quando falta, quando fica doente, ou então quando a gente lê uma notícia de que uma doença já tinha sido erradicada e, infelizmente, está voltando. Então, vamos fazer a nossa parte. Vá até a unidade de saúde mais próxima da sua casa, leva seu filho, a caderneta de vacinação e a carteirinha do SUS. Tá bom, gente? Essas foram algumas notícias da nossa região. Se você tem alguma pauta, algum projeto legal ou uma boa história para contar, manda para a gente, que a gente também traz aqui para o contexto. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até sexta-feira agora. Até sexta-feira, com muito mais notícias, muito mais contexto para você entender a informação que chega até a sua casa. Tchau!